E também tava até pensando, opinião forte, né? Até pensei nisso daqui. Até no caminho do que o Gabriel também está comentando aqui. Essa coisa do Neymar em mais 10 e tudo mais, a gente fala isso porque ele é o maior talento que a gente tem, pelo menos, desse século, né? E tudo mais, de brasileiro, né? Que surgiu nesse século, né? Que a Copa de 2002 foi nesse século também. Mas eu tava pensando sobre o Estevão, principalmente. Vocês conseguem concordar? Nem eu tenho certeza ainda, eu tava pensando sobre isso. Se o Estevão, bola no pé só, tá? Bola no pé. Ele é o cara mais talentoso depois do Neymar, depois que surgiu o Neymar? Para mim, só o Vinícius Júnior disputa isso. Mas eu não tenho certeza ainda. Queria ouvir vocês também. Posso? A vez? Assim, o Vinícius Júnior, para mim, eu acho o Estevão mais completo que o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior, ele é habilidoso no X1. Para mim, ele tem uma facilidade enorme que o Estevão também tem. Mas, para mim, eu acho que o Estevão finaliza melhor. Já. O Estevão tem um jogo aéreo melhor também. Para mim, o Estevão ele é mais completo. Então, eu acho que sim. Eu acho que, para mim, depois do Neymar, ele é o maior talento aí que a gente tem. Cara, eu vou falar assim, ó. Obviamente que eu, como palmeirense, assisti acho que todos os jogos do Estevão, né? Então, ele é extremamente diferenciado. Não sei se vocês vão lembrar, mas quando o Estevão tinha 12 ou 13 anos, o Palmeiras tirou ele da base do Cruzeiro, chamavam ele de o novo Messinho, né? E ele já era um absurdo assim o que ele fazia com 12 anos, tá? Quando ele chega na equipe profissional do Palmeiras e ele começa a jogar, a desenvolver ali o potencial dele, cara, você já vê que ele é muito acima da média e principalmente da média da seleção brasileira. Então, assim, Gabriel, eu não vou te falar que o Estevão vai chegar ao que o Neymar poderia ter ganho mais, claro, mas o que o Neymar tem tecnicamente falando é absurdo, né? Se você pegar, a gente pega os comentaristas de Twitter, né? E o Neymar não presta, né? Mas se você pegar os maiores jogadores do mundo e os maiores treinadores do mundo, todos eles falam que o melhor jogador que eles treinaram foi o Neymar e o melhor jogador que eles jogaram contra também foi o Neymar. Então, assim, chegar ao ponto de Neymar, não sei. Agora, que o Estevão, hoje, podemos dizer, do momento atual do Brasil, é, com certeza, o jogador que mais se aproxima. Talvez, o Vinícius Júnior esteja um pouco acima, por conta de físico e tudo mais. Que o Vinícius Júnior saiu do Flamengo com 30 quilos e hoje ele está um touro, né? O Estevão vai chegar a isso, porque a gente sabe que a Europa faz isso, né? Fez isso com o Ronaldo, fez isso com o Ronaldinho Gaúcho, o próprio Kaká. Então, eu acho que quando o Estevão chegar nesse nível de porte físico, cara, ele vai ser um gênio, assim, que vai se aproximar muito do que o Neymar entregou aí nos últimos anos, tá? E aí, João? Cara, para falar do Neymar, assim, eu sou suspeito e até uma concordância, tá? Principalmente trazendo fatos que são esses que o Henrique apontou. Inúmeros craques. Quer um exemplo? Romário. Pronto, tem um exemplo? Romário. Romário tira o chapéu pro Neymar. Então, por aqui, a gente já tira o nível do jogador que é o Neymar, tá? Mas, atualmente, sim, o Estevão, ele, tendo os devidos investimentos para isso, ele consegue sim chegar ao mesmo nível, principalmente porque, assim, pelo que eu pude, obviamente, analisar, claro que sendo um jogador totalmente partidário, sendo aquele, né, aquele do meu time, queria eu que não, mas o Estevão tem muito isso. Eu vi um protagonista que não teve em Rafinha, que não teve em próprio Vini Júnior. E trazer o Vini Júnior, a gente só leva em consideração o seguinte: o Vini Júnior, ele tem o protagonismo. Mas futebol, pelo que o Estevão já mostrou, deixa o Vini Júnior no chinelo. Deixa no chinelo. Eu acredito nisso também, viu? Eu acredito nisso. Futebol, bola no pé. Põe os dois pra fazer 30 embaixadinhas. Um faz com facilidade, o outro deixa bate na canela. Eu acredito nisso. Eu acredito que quando o Estevão evoluir fisicamente, cara, não vai ter pra ninguém. Já era. Passar um pouquinho aqui só pra gente finalizar esse assunto, quando o Vini Júnior vai pro Real, cara, ele chega no momento, assim, lógico, como uma promessa, mas ele erra muito. Ele tem uma... ele chega franzino, né? Ele corre muito, mas finaliza muito, assim, de uma forma muito ruim, né? O Ancelotti acaba ajustando isso para ele chegar ao nível que ele está. É o que, como o Henrique disse, é o que exatamente a Europa faz. Agora, imagine... eu acho que ainda nessa Copa o Estevão ainda vai estar um pouco no mesmo nível que ele está hoje. Eu acho que ele não vai subir muito o nível, porque ele mais ou menos vai ter aí 10, 9 meses até a Copa, né? Mas talvez numa outra Copa ele esteja aí no nível do Vini Júnior ou melhor,
Mas falando de seleção brasileira, o Vini Júnior realmente ele não tem a mesma capacidade, ele não entrega a mesma qualidade que ele entregou no Real Madrid. No meu ponto de vista, na seleção, o Estevam já sai um pouco mais à frente do que o próprio Vini Júnior. Só um adendo assim, sobre o Vini Júnior no Real Madrid, é que assim, muitos se falam, não, o Vini Júnior no Real Madrid. Só que é o seguinte, o Vini Júnior no Real Madrid, ele não, dificilmente ele assumiu o papel de protagonista. Se a gente começar a traçar, tá? Vamos traçar os últimos jogos que o Real Madrid fez na própria Champions. Teve uma Champions que quem pôs no bolso e levou a classificação contra o City foi o Rodrigo, entendeu? Com o que entrou no segundo tempo, na prorrogação ali, brigou, levou o time para final, se eu não me engano, porque aquela ali foi uma semifinal entre o Manchester City e o Real Madrid. Se eu não me engano, foi isso, tá? E assim, no próprio Real Madrid, por conta do elenco, o Vini Júnior nunca foi o protagonista, nunca foi o cara, diferente do Cristiano Ronaldo, né? Indiscutivelmente, em meados de 2012, 13, 14, 15, assim, o protagonista era o Cristiano Ronaldo. Mas agora o Vini Júnior não tinha esse papel no Real Madrid, nunca teve. O protagonista, o cara é o... Não, como não? Pelo contrário. Não. Era o Benzema. Ô, Joab, Não, Joab, peraí. A gente tá falando, você tá falando, assim, ó, você tá falando, e eu concordo. E aí, só para concluir o raciocínio, ele, como não, dificilmente ele era o protagonista, ele era um dos. Como ele não era o protagonista do Real Madrid, consequentemente, ele também não era o protagonista da seleção, entendeu? É uma consequência. Como ele não era o, não foi o, ele era um. E na seleção, como precisava do o, ele não foi nenhum. Assim, ó, eu concordo que o Vinícius Júnior nunca jogou na seleção, tá? Agora, sobre o que ele já jogou no Real Madrid, ano passado, o Real Madrid, na verdade, ninguém, com exceção do Mbappé, chegou em número de gols, ok, tá? Mas a gente sabe que o Mbappé, nem o Mbappé foi aquele Mbappé. O Real Madrid, na última temporada, não foi aquele Real Madrid que a gente sempre acostumou a ver, né? Ligar a TV ali e ver. O Vinícius Júnior, cara, se você pegar a Champions anterior, que foi 23 e 24, ele foi, inclusive, eleito o melhor jogador da Champions. Então, sim, nesse ano, 23 e 24, ele foi o protagonista do Real Madrid. Isso não tem como discordar, né? Não sou eu que estou falando, como vocês falam, são dados, são fatos. Então, assim, ele foi eleito o melhor jogador da Champions League 23 e 24, ponto. Na seleção, eu concordo. Para mim, ele nunca entregou. Se fosse, até como meu pai está falando aí, né, o Vinícius Júnior não vai ser titular, eu acho que, assim, se fosse por meritocracia, como a gente fala de fase e tudo mais, ele não deveria ser titular mesmo da seleção brasileira hoje, tá? O que eu falei na última live que a gente fez da seleção, eu volto a repetir. Agora a expectativa é o que será o Vinícius Júnior com o Ancelotti. Aí é outra situação. Vamos ver o que ele vai entregar a partir de agora, tá? É que o caso do Joab aqui, o caso do Joab é o seguinte: o Vinícius Júnior não foi revelado pelo Santos. Aí ele vai puxar um pouquinho mais pro Rodrigo, né? Claro, o Rodrigo joga muito. Mas o Vini Júnior vem da Gávea, vem ali do Rio de Janeiro, tem o sangue mais rubro-negro. Então, lógico, o Joab, falar que o Vini Júnior não foi o principal jogador da competição e do time, isso é uma heresia, cara. Cara. Ô, Henrique, você tocou num ponto importante aí. Você gostou, Bruno? Vinícius... Lá ele. Você falou que hoje o Vinícius Júnior não seria titular da seleção brasileira. Mas acho que tirando o Marquinhos e talvez o Casemiro, quem seria titular? Acho que não dá para cravar assim, concorda? Não, eu concordo, mas eu acho que se você pensa numa mudança de esquema, por exemplo, se você bota ali, por exemplo, 3 meias para jogar, e o próprio Martinelli, tá? O Martinelli vem entregando na seleção mais que o próprio Vinícius Júnior, cara. Tô falando de seleção, de momento de seleção, o Vinícius Júnior nunca entregou na seleção que o Gabriel tá falando aqui, o próprio Rodrigo já entregou na seleção, né? Então, assim, pensando em seleção em si, eu acho que ele não seria titular. Se a gente olhar para João Pedro, Rafinha, podem não ter entregue ainda o que a gente espera, mas já entregaram mais que o Vinícius Júnior na seleção. É que o Vinícius Júnior a gente está acostumado, que eu falei, 23 e 24, ele fez uma puta temporada pelo Real Madrid. E quando ele vai para a seleção, cara, ele não entrega 10% do que ele entregou no Real Madrid. É basicamente isso, né? E o cachorro tá latindo aí. Não sei de quem que é. Não é o meu. Foi aqui. Ô, Gabriel, só pra gente encerrar esse primeiro bloco, para você, o que acontece com o Vinícius Júnior, que no Real ele é um jogador, né? Os últimos jogos no Real ele não foi muito bem, mas temporada 23 e 24 ele foi o principal jogador do Real e também da competição, vide o prêmio que ele conquista. Mas o que acontece que ele não consegue desempenhar o mesmo futebol na seleção? Cara, eu acho que a gente está caminhando, até pensando nas respostas de vocês, a gente está caminhando para descobrir que o Vinícius Júnior
é um jogador... não é para melhor do mundo, né? Não vou dizer um jogador comum, porque não é assim também. Mas eu tô achando que, até indo no caminho do que o Henrique falou do Ancelotti na seleção, eu acho que aos poucos a gente pode acabar descobrindo que o Vinícius Júnior foi muito bem porque tinha técnico, porque tinha um dos melhores técnicos do mundo, da história, e que ajudaram muito ele. Ao mesmo tempo, justamente por isso, é o que o Henrique falou também, ele merece esse voto de confiança, né? Ele não foi só bem com o Ancelotti, ele foi o melhor jogador de uma temporada, né? Do mundo inteiro. Então, e estamos próximos da Copa, ainda que passe um ano, né? Antes dessa Copa, ele é próximo, né? Então, acho que a gente não pode deixar ele de lado, simples assim. Agora, se não der certo com o Ancelotti, para mim acabou também. Acabou. Cara, e por incrível que pareça... Sempre convocado, sempre reserva. E assim, Gabs, complementando o que você está falando, por incrível que pareça, pode parecer loucura, mas os 2 jogos que o Vinícius Júnior fez com o Ancelotti, ele já foi melhor do que ele fez anteriormente. Ele fez gol, ele decidiu o jogo. Então, assim, eu não sou, assim, você pode falar, Henrique, você é o maior fã do Vinícius Júnior? Não sou. Nunca fui. Eu acho ele muito bom jogador, mas eu não acho ele craque. Craque para mim é Neymar, o Estevão é craque de bola, são jogadores que são diferenciados. O Vinícius Júnior, ele é muito bom jogador. Ele é muito bom jogador. Vocês podem me chamar de louco, mas eu não acho o Mbappé craque. Para mim, ele é o Rony europeu. Ele perde 5 gols para fazer 1, mas ele faz gol para caralho, porque ele chuta para um caralho também. Então, assim, o cara que chuta, ele vai fazer gol, velho. E é rápido, então, assim, ele tem essa diferença. O adendo do Real Madrid, o Real Madrid ele consegue formar jogador, tá? E aí, meus amigos são paulinos podem torcer o bico e endoidar, mas ó, o Casemiro saiu queimadíssimo do São Paulo, tá? Opa, saiu queimado. Ninguém queria ver o Casemiro nem pintado de ouro. Aí foi pro Real Madrid Castilha, jogou bola lá no Real Madrid B com o próprio Zidane antes de assumir o principal, e agora é o Casemiro que é o Casemiro, entendeu? Mas não é graças ao São Paulo, não. Porque o São Paulo, se pudesse, mandava matar o menino naquela época que ele jogou lá com vocês. Que improvisaram o menino de zagueiro, o Caba não jogou nada. Então, assim, o Real Madrid forma jogador. E um belo exemplo é o próprio Vini Júnior. O Vini Júnior teve as suas habilidades bem desenvolvidas, mas craque? Não é. Craque não é. Também acho que não. E eu acho que depois da Copa ele vai parar lá na Arábia Saudita. Só um adendo aqui, ô Joab, não funciona assim, tá? O Casemiro veio de uma geração muito boa de São Paulo e ele sempre foi apontado na base como uma joia. A fase que o São Paulo viveu lá atrás queimou muitos bons jogadores. Então, o Casemiro sempre teve talento. Ele teve uma fase boa no São Paulo, caiu muito essa questão da idade, noitada, acabou queimando um pouco ele, e ele foi vendido a preço de banana para o Real Madrid B, Real Madrid Castilha. E aí depois sim, foi para o Porto, ele começou a se destacar mesmo, porque ele saiu do Castilha e foi para o Porto. Ele fez uma boa temporada numa Champions League pelo Porto, e o Real comprou ele de novo. Entendeu? Mas talento ele sempre teve, tá? O São Paulo forma uns talentinhos. Mas, ô Bruno, quando que o Casemiro saiu do São Paulo? 2012. Como? Você falou quando? Não, quando? 2012, 2013. 2013, o Casemiro saiu do São Paulo. E eu me lembro muito bem, tá? O próprio Hernanes, né, que voltou depois, salvou vocês aí, também foi outro que saiu chutado do São Paulo, né? Foram 2 jogadores aí que saíram bem chutados do São Paulo. Mas pela fase do time, mas não quer dizer que ele não tinha talento, tá? Porque o Casemiro sempre foi uma joia. Então não foi o Real Madrid que formou ele. O próprio Luiz Araújo no São Paulo não jogou muito bem. Foi pra fora, voltou. Olha o jogador que ele é no Flamengo hoje, por exemplo. Um baita de um jogador. Bom jogador. O Militão também. Militão no São Paulo, chegou a jogar de lateral direito, um baita de um zagueiro desde a base e chegou no Real Madrid e não saiu mais, né? Cara, assim, ó, Oliveira, quer passar pro chat já?